Já dando o pontapé inicial, pessoal, com toda a seriedade que a análise e a cobertura da escalada das tensões, do conflito, uma verdadeira guerra que vai ganhando contornos dramáticos entre Israel e Irã, eu queria sublinhar e trazer a importância da declaração e realmente do movimento, melhor dizendo, dos ministros das relações exteriores do Reino Unido, da França e da Alemanha, que se reúnem hoje com o ministro das relações exteriores iraniano para tentar alcançar uma solução diplomática para o conflito. As negociações, claro, vão acontecer em Genebra, na Suíça, notório por ser um território neutro e que geralmente traz os ares da paz mundo afora. E essa será a primeira reunião formal entre o Irã e países do Ocidente desde o início da guerra, tá, pessoal? Enquanto isso, Donald Trump, diretamente de Washington, decide se entra ou não no conflito, sinais trocados, ameaçando, blefando, calibrando e, claro, se há uma coisa previsível sobre Donald John Trump é a sua imprevisibilidade. A Casa Branca afirmou que o republicano vai tomar a decisão em até 2 semanas. Não há pressa nesse sentido. Mas, hoje, milhares de pessoas seguem protestando contra Israel em Teherã. Teherã que vem experimentando ali realmente uma evasão imensa, uma fuga imensa de seus cidadãos. E segundo a TV estatal iraniana, manifestações foram registradas em diversas cidades do país. Interessante ver realmente o perfil da rebelião que vem tomando as ruas iranianas, né, Henrique Krieger? No sentido de, sim, renegar a ofensiva israelense e repudiar ela, mas ao mesmo tempo há uma tensão crescente de, principalmente ali, militares reformistas moderados juntos com os jovens iranianos querendo ver de uma vez por todas o já frágil regime teocrático do Ayatollah Khomeini finalmente ruir e assim o Irã poder virar essa página. Exato, isso é uma tendência, na verdade, Marinho, que a gente viu, inclusive, nas últimas eleições que aconteceram no Irã, em que quase 40% da população não apareceu para votar. E isso já manda um recado de que existe uma insatisfação, né? Ali, essa insatisfação bastante grande. E também, agora, ontem, na verdade, antes de ontem, aconteceu lá nos Estados Unidos um evento com o herdeiro do trono iraniano, o filho do Shah, né, Reza Pahlavi, que mora ali nos Estados Unidos, é refugiado lá até os dias de hoje, junto com a sua família, e encontrando outros imigrantes iranianos que estão nos Estados Unidos e que fugiram desde a Revolução, desde que o regime dos ayatollahs chegou ao poder. Então, começa a se fomentar aí uma possibilidade. Será que Israel não vai precisar, talvez, destruir de uma forma tão radical o armamento nuclear, porque vai haver uma mudança de regime? E a gente não pode esquecer que existe essa influência aí por parte da política muito grande. Estados Unidos e Israel vão se dedicar a desestruturar esse regime, porque, na verdade, se a gente for pegar a proporção, né, de bombas nucleares aí que Irã, na verdade, teria capacidade de construir, apesar de ser preocupante, ela poderia estar num cenário melhor se estivesse nas mãos de um governo democrático, um governo que respeita os direitos humanos, um governo que tem uma tradição de respeito às nações vizinhas também, e não um governo que prega a destruição de outros estados, como é o caso dos ayatollahs, né? Falando do caso dos ayatollahs e o regime que os sustenta, né, Maria de Carli, queria te acionar aqui, até porque é um regime que, como nós sabemos, mantém um programa de enriquecimento de urânio, um programa nuclear que expressamente advoga por varrer e exterminar o Estado de Israel do mapa, se refere aos Estados Unidos como grande Satã. Então, claro, é aquela história, aquele dilema de sempre o lobo que vai uivando até um dia que ele decide realmente morder. Mas parece que esse lobo está acuado, está ferido e realmente mostrando sinais seríssimos de debilidade. E é aí que entram as 3 maiores potências militares e com maior respaldo diplomático em cena, né? Eu digo as 3 maiores potências europeias, que fique claro, Grã-Bretanha, Alemanha e França, mas que tem um papel limitado no Oriente Médio. Basicamente, o único instrumento mais específico que eles poderiam acionar nesse momento para, de alguma forma, conter o Irã seria o famoso snapback, que é um instrumento ali, uma ação separada de reimposição das sanções dentro dali do contexto da Organização das Nações Unidas, da ONU, que só pode ser decidida pelos europeus, mesmo essa ferramenta não tendo sido utilizada, mas a mera citação dessa meta, a mera ameaça de imposição desse instrumento, melhor dizendo, já faz o Irã voltar a ladrar e ameaçar retaliar. Então é difícil você lidar com alguém tão instável do outro lado da mesa, né?
Ai, sim. Agora, se você me permite, você tocou em pontos muito importantes para analisar a situação como um todo. Primeiramente, que o grande X da questão atual, como você bem disse no início da sua fala, a introdução deste programa, é quando os Estados Unidos vão entrar neste conflito. Trump já deu declarações que talvez entre, talvez não entre. Agora, eu vi recentemente, de ontem para hoje, que o prazo é que os Estados Unidos entrem até 2 semanas neste conflito. Então, esse é o grande X da questão, é o que vai mudar, de fato, as cartas do tabuleiro. Porque os Estados Unidos, atualmente, é o único país que consegue ter armamento, inclusive, para debilitar as últimas usinas de enriquecimento nuclear no Irã, que estão a 800 metros abaixo do solo. Então, os Estados Unidos é o único país que tem este equipamento e acredito que Israel está aí fazendo uma força diplomática para que os Estados Unidos entrem, para conseguir justamente destruir esse último ponto, esses últimos pontos deste programa de enriquecimento nuclear iraniano, e Israel e Estados Unidos convergentes na missão de fato, destruir este regime dos ayatolás, o regime ditatorial, que são inimigos históricos de Israel, justamente como bem colocado aqui, e a ver o que vai acontecer nesta reunião hoje em Genebra. A meu ver, estavam inclusive se perguntando se os Estados Unidos iria entrar ou não nesta reunião. A meu ver, vai ser um pouco mais de encheção de linguiça, desculpem o termo aqui, a sinceridade, porque esse sistema de sanções da ONU já se provou extremamente ineficiente nos seus propósitos. A ONU já se provou extremamente ineficiente também no seu propósito de conseguir atingir cooperação, a questão do multilateralismo. O próprio Conselho de Segurança da ONU não consegue nunca entrar em nenhuma convergência, afinal temos países ali com interesses muito divergentes. Então essa reunião de hoje vai ser um pouco mais para inglês ver. O que eu acho que chama a atenção agora, Marinho, é que na terça-feira a OTAN vai se reunir. Vai ter uma reunião da OTAN, já é um pouco diferente. Que aí eu acho que é um pouco mais diferente, porque eles vão justamente rediscutir essa questão de financiamento para os armamentos dos países que fazem parte dessa organização, porque é aí que entra a discussão. Porque aqui a gente fala não mais do soft power, que é o poder brando, e sim do hard power, que é o poder militar, que é justamente no mundo mais bélico, é o que faz sentido uma organização da OTAN ter mais espaço nesse conflito. Uma frase que eu adoro para a gente tentar analisar realmente a capacidade de influência real, Sérgio Zagalino, de todos os agentes envolvidos nesse tabuleiro geopolítico, é do rei Francisco II do antigo Império da Prússia. Ele dizia que diplomacia sem armas é como música sem instrumentos. Ou seja, exatamente a sua capacidade de negociação é o que vai te dar o respaldo para você aí sim impor, eventualmente, a sua força militar, o seu poderio bélico. E a gente olhando esse cenário a partir dessas frases, eu queria que você me refletisse junto comigo nesse sentido, parece exatamente o cenário de Israel nesse momento, tal qual o fato de que a diplomacia deles é conduzida basicamente por mísseis e drones, por realmente tomar ali o espaço aéreo iraniano. Enquanto isso, Trump mostrando uma certa prudência e cautela, alternando ali bravatas, mas ao mesmo tempo, na prática, avaliando o espaço antes de fazer qualquer movimento definitivo. Ele vem mantendo os instrumentos americanos refinados, ou seja, reforço no Oriente Médio, consultando aliados, bem ou mal dando ali sinais de que estaria disposto a voltar a conversar com o Irã e, claro, revisão dos planos de ataque antes de só partir para a guerra desbragada e sem freio. Então, queria que você analisasse essa mediação entre a diplomacia e realmente o poderio militar. Bom dia André, bom dia nossos colegas aqui, principalmente nossos telespectadores, nossos ouvintes. Em relação a essa guerra que vem acontecendo ali no Oriente Médio, a qualquer guerra que existe no mundo em si, nós temos que levar em consideração que a existência do Estado se dá muito em razão da soberania tida naquele território e que necessariamente detém um povo. Então essa soberania ela se dá por poder bélico, é a capacidade daquele Estado poder se defender. E você que está em casa, imagine como é ser o Estado de Israel, pois você está no meio de uma região que culturalmente seus vizinhos, todos os seus vizinhos, eles têm uma cultura completamente diferente da sua. E eu não estou aqui pontuando que é certo ou que é errado, mas que dentro da cultura de Israel, dentro do contexto histórico, Israel ele está mais vinculado ao lado do Ocidente, portanto ele tem uma democracia. Lá nós temos o chamado Estado Democrático de Direito, o que não acontece nos territórios vizinhos, né? Você pode colocar o Irã, você pode colocar o pessoal da Palestina na faixa de Gaza, o pessoal da Síria, o povo sírio, enfim. Eles vivem ali há muitos anos sob a égide de algumas ditaduras. Sim. E no caso agora do Irã,
eles vivem numa ditadura há mais de 40 anos e também num regime que é teocrático. E isso faz com que um extremismo fundado em religião gere uma vontade de acabar com um outro povo. Então não há outra alternativa senão para o Estado de Israel, que fica no meio dessa região, o qual sempre é vivenciada por essa tensão, podemos dizer assim, e algumas guerras pontuais, como por exemplo as que vocês citaram, e invasões, umas que foram úteis, outras não, que os Estados Unidos fez no Iraque, por exemplo, que foi muito questionada, até pelo motivo, se vocês se recordarem, que o motivo que os Estados Unidos entrou na guerra do Iraque e invadiu, claro, foi sob o pretexto também de que eles estavam avançando em armamento. E, na verdade, agora, quando Israel ele precisa se defender de fato e o mundo consegue enxergar o Irã avançando nesse sentido, sim, nós temos a necessidade de Israel fazer o que ele vem fazendo. E eu enxergo que essa reunião que está acontecendo hoje, eu acho que a Maria foi bem cirúrgica, ela não serve de nada, porque o próprio contexto da criação da ONU, ele não faz mais sentido. A ONU tem que ser revista, a forma que ela é hoje. Sem dúvida. Eu só quero fazer um acrescentar aqui, que o Zagarino tocou na questão da invasão do Iraque. Um dos pontos que tem sido abordado internamente nos Estados Unidos, com relação à atividade do Trump entrar ou não neste conflito, é justamente porque uma das principais plataformas de campanha do Donald Trump em 2024 foi criticar a invasão do George W. Bush ao Iraque. Desde 2016, exatamente. Desde a primeira Inclusive, corrida. Isso é uma das... Assim, acredito que seja uma linha de contradição ali dentro do próprio presidente e da turma que o apoia. O MAGA Movement não quer os Estados Unidos entrando nesse conflito. O próprio Bannon já falou que, enfim, né? Então, assim, acho que isso também tem sido aí 2 pesos e 2 medidas dentre o apoio doméstico do eleitorado do Trump e como o Trump se comporta. Ele realmente é um pacifista um tanto heterodoxo, digamos assim, tá? Mas é isso, então é importante a gente ter essa carta aí no tabuleiro quando for olhar o cenário como um todo. Mas veja por outro lado, Maria, só para continuar esse raciocínio, o Trump, depois que ele foi eleito, ele vem cumprindo todas as promessas de campanha. Todas. Inclusive, eu acredito que esse será o motivo que ele não irá enviar tropa à região do Irã. A ver. Luciano Nepomuceno, quero te trazer para a discussão aqui também, porque foi o 26º presidente americano, Teddy Roosevelt. Ele criou a doutrina Roosevelt da política externa, lá no início do século XX, onde basicamente tem uma frase que eternizou o pensamento dele, que até hoje é muito utilizada por governantes mundo afora, né? Que basicamente é se você falar suavemente, mas carregar um grande porrete, você irá muito longe na sua vida. Então parece que a fala do Donald Trump de evitar falas definitivas, de dizer que vai tomar uma decisão final definitiva apenas 1 segundo antes, mas a gente vê o deslocamento de ativos militares para a região, realmente a mobilização de bombardeiros americanos ali próximo da região, o ensaio ali de realmente utilizar eventualmente as bombas MOAB, né? MOAB, de Mother of All Bombs, os Bunker Busters, né? Esse tipo de poderio militar capaz de penetrar ali essas usinas subterrâneas iranianas. Basicamente, a fala ainda é branda, mas claramente o porrete está ali na mão dele. É como se fosse a diplomacia com dentes, e são dentes afiados, mas ele ainda não mordeu. Então, como é que esse estilo revela a você e a sua projeção olhando adiante de como que a gente vai ver, na prática, o envolvimento americano, para além da retórica toda que a gente está ouvindo? Marinho, exatamente o que já foi colocado aqui por todo mundo que participou, que falou anteriormente a mim, é o Trump, a forma Trump de governar. Ele se posiciona a partir de uma narrativa de neutralidade, mas com todo o poderio bélico dos Estados Unidos, que ele já colocou e fala que está à disposição se precisar de utilizar, e ele deixa isso claro, que se precisar, os Estados Unidos são o único país que tem condições de atacar essas bases militares no Irã. Então, essa neutralidade é, para mim, um mero verniz na atuação dos Estados Unidos frente ao conflito. Nós sabemos que os Estados Unidos não estão imparciais nessa guerra Irã-Iraque. De um outro lado, essa postura assumida agora, nessa reunião do chanceler do Irã, mostra
nessa avaliação geopolítica, que eles estão buscando essa tentativa de diálogo por meio do bloco europeu, exatamente porque eles sabem do risco de isolamento político do país, das sanções econômicas que podem advir da ampliação desse conflito. Então, a Maria falou aqui que isso é para inglês ver. Mas eu vejo, Maria, com uma certa ressalva, porque poderia não estar tendo sequer essa reunião. E poderia não estar tendo sequer a reunião. Então, é uma tentativa. E, de um outro lado, a preocupação também do bloco europeu de evitar as consequências para a Europa. Que depende do gás, depende da energia. Ou seja, estão pensando no umbigo deles também, na questão econômica e migratória, que é um reflexo de toda a guerra. Tem um professor de Relações Internacionais que sempre fala que os estados, como a gente refere países, são estados nas relações internacionais, eles falam, buscam sempre maximizar os seus interesses. É isso. Então, se os interesses são convergentes, por que não fazer uma conversa Mas bonitinha, tem um ponto pra gente considerar que acho que vai para além da personalidade do Trump, né? Isso. Que é a questão do que é a política externa americana na tradição. Para os Estados Unidos, o que é o pensamento? Quando o conflito envolve um aliado, então o custo de não entrar no conflito é maior do que de entrar. Então, uma hora ou outra, os Estados Unidos vai ter que fazer. Aí, o que pode acelerar isso ou não? O quanto que Israel consegue ainda se defender com o armamento que possui. A gente já está vendo a previsão aí de que os mísseis, aqueles que vão impedir os mísseis iranianos, aqueles que interceptam, já estão com data de validade. Tem alguns dizendo aí que tem 10 dias, outro 15 dias de estoque aí, né, desses mísseis. Então, talvez não dê tempo para esperar as 2 semanas que o Trump pediu. Fora que Israel gasta... Desculpa. O Irã também tem? Partindo para a conclusão, por favor. O Irã também não tem. Ficou evidente que o Irã está enfraquecido. Eu gostei da sua frase. É um lobo que está completamente ferido. Não resta outra alternativa para o Irã, senão ele tentar agora dialogar. E é suspeito ele fazer isso, porque como é um regime ditatorial teológico, a tendência é que eles vão pro tudo ou nada mesmo. Maria de Carlos, concluindo? Só o que o Kriegner falou é verdade. Israel está realmente com prazo de validade com relação aos armamentos e estima-se que eles gastem com o estoque caindo dos mísseis que interceptam, né? Porque Israel tem ali aquele domo de defesa que a gente conhece, né, de mísseis que defendem os que o atacam. Eles estão gastando cerca de 400 milhões de dólares por noite. Então, assim, é custo e estoque. Meus amigos, claro que, enfim, o tabuleiro geopolítico está posto, as tensões militares vão escalando, mas sempre há alternativa da diplomacia. Você lembra do famoso Bob Fields, Henrique Kriegner? Roberto Campos? Quem foi Roberto Campos? Brevemente. Roberto Campos, do Brasil. Do Brasil. Você tá falando do Banco Central. Claro, avô do Roberto Campos. Exato, é isso. Ele dizia basicamente que diplomacia é igual a um filme pornográfico. É melhor participar do que apenas assistir. O fato é que eu acho que o Campos diria... Eu gostei. O Campos diria que o Trump tá ali de camarote assistindo, mas ele tá naquele dilema, né? Ou ele fica de fora e parece relevante, ou ele entra e não consegue sair mais. Então, a baita de uma encalacrada, eu não queria estar na pele dele. But we're gonna make it happen. It's gonna be so great, believe me.